Eu vou falar um pouquinho sobre o que eu faço numa situação de gripe ou um quadro viral respiratório, né. Nesse universo de antitérmico eu peço que então se inscreva aqui no canal, assista, compartilhe esse vídeo e curta também, porque o YouTube entende que é algo relevante a divulgação do meu vídeo, né. Então, em termos de antitérmico, a gente tem ibuprofeno, paracetamol, dipirona e o ácido acetilsalicílico como os mais prescritos. E aí o ácido acetilsalicílico, que é o AS, a aspirina, tinha até propagandas na televisão, no passado não tão distante, que dizia: "Está com gripe? Vitamina C, aspirina e cama", né. Acertou pela cama, acertou pela vitamina C e erra quando sugere que você faça o ácido acetilsalicílico, a aspirina ou simplesmente o AS, que é tudo uma coisa só. Por que isso? Em criança e adolescente, o ácido acetilsalicílico pode desencadear uma síndrome chamada síndrome de Reye. Reye se escreve R-E-Y-E. Essa síndrome é um quadro de encefalopatia com hepatopatia que ocorre com alguns vírus, dentre eles o vírus influenza, quando a pessoa ingere o ácido acetilsalicílico, essa pessoa tem uma predisposição da mitocôndria, que a gente chama de mitocondriopatia, que a gente não sabe quem tem ou não. O fato é que a combinação da infecção pelo vírus influenza e vários outros vírus em pessoas que têm predisposição genética quando fazem uso do ácido acetilsalicílico pode desenvolver essa doença grave e que eu acho que não vale a pena a gente correr risco. Tá, além da aspirina, você faz alguma outra restrição em termos de antitérmico? A resposta é sim. Também não gosto do paracetamol e eu tenho os meus motivos e vou explicar para você porque eu não gosto. O paracetamol não é seguro quanto como se propaga, não é eficaz como as pessoas costumam dizer, não, faz o paracetamol, não é bom antitérmico, não é seguro. E também a gente sabe que dentre os fármacos utilizados, quando você pensa no universo dos medicamentos de venda livre, é o caso do paracetamol, né, que é o Tilenol, que é o Dórico, dentre esses remédios licenciados, o que guarda maior relação com lesão hepática aguda, a ponto até mesmo de causar falência hepática aguda e a necessidade de transplante hepático, é o paracetamol. Então, ele não é um medicamento que é seguro, né? Tem outro detalhe, não sei se você sabe, mas o vírus influenza não é uma coisa comum, mas algumas situações, principalmente em crianças ou no caso dos adultos que têm alguma doença no fígado como comorbidade, e a criança não precisaria ter comorbidade, esse fármaco em situações de influenza, o vírus influenza pode aumentar o estresse oxidativo no fígado, pode aumentar a produção de citocinas e também pode causar uma lesão hepática do tipo autoimune, né? Provocando então uma lesão hepática. Então a hepatite aguda pelo vírus influenza, pelo vírus que causa a gripe, é um fato. Não é tão comum, mas é um fato bem documentado. É uma complicação rara, mas que pode realmente ocorrer, principalmente em crianças que estejam com um quadro de influenza e que ainda insistem em tomar o paracetamol. Então, assim, eu já abri mão do ácido acetilsalicílico, abri mão do paracetamol e me resta, então, a dipirona e o ibuprofeno. No caso da dipirona, dentre esses antitérmicos que a gente utiliza, talvez o que mais se comete erro em termos de prescrição, em termos de dose. Vou te fazer uma pergunta. Uma criança de 15 quilos, uma criança de 16 quilos, quantas gotinhas de dipirona você costuma dar para o seu filho, para o seu sobrinho, para o seu neto, para o seu paciente? Eu vou repetir, uma criança com 16 quilos, quantas gotas você vai dar? Eu vou responder 3, 2, 1. A resposta não é uma gota por quilo. Eu não vou dar 16 gotas porque a criança tem 16 quilos. A dose correta fica em torno de meia gota por quilo.
Então, uma criança de 16 quilos tomaria 8 gotas, e não o dobro da dose, como, infelizmente, as pessoas costumam utilizar. Então, acaba que você tem um efeito, às vezes, mais abrupto, mas também tem risco, porque você está dando uma dose bem acima da dose preconizada. Então, é um erro que eu vejo com uma enorme frequência. E aí, quando eu penso em termos de antitérmico, a minha escolha acaba sendo o ibuprofeno, que o nome comercial tem o Dalce, tem o Alivium, que é para uso pediátrico, tem vários outros, o Advil, tudo isso é ibuprofeno, que me parece melhor porque tem uma ação antitérmica boa, de início quase que imediato, é um analgésico bom, não vai interferir com a agregação plaquetária nas doses antitérmicas e analgésicas, portanto nas doses baixas, e me parece então um fármaco que tem um perfil de segurança melhor e eficácia também. Só que, ao contrário do que um monte de gente faz, eu não medico uma criança ou um adolescente, um adulto, só porque está com febre. Eu medico aquela febre que eu vejo e não aquela febre que eu sinto. O que é isso? A criança está muito bem, obrigada, esperta, brincando, está um pouquinho amuadinha, mas está na dela, não está gemente, não está prostrada, está com estado geral relativamente bom e não tem ela história de crise de convulsão febril, eu deixo a criança com febre. Ah, que maldade, doutor Migovski. Não é maldade. Eu até brinco dizendo que o inimigo, né, o coisa ruim, fez o agente infeccioso, fez o agente que vai te infectar, e Deus, numa resposta a essa invasão, fez a febre, que vai fazer com que a tua resposta imune funcione melhor, né? Que o motor aquecido pela febre, deu uma resposta melhor àquele processo infeccioso. Então, quando você corta a febre, você corta a defesa que o organismo está montando para enfrentar aquela infecção. Então, eu só faço antitérmico quando realmente a criança, o adolescente, o adulto está acusando o golpe da febre, ou quando aquela criança, principalmente abaixo de 5 anos de idade, tem história, ela própria, de ter tido crise convulsiva pela febre. Aí eu acabo sendo um pouco mais benevolente, mas ressalto que crise convulsiva febril não é regra em criança, é uma exceção, ocorrendo aí em média de 2%, ou seja, de cada 100 crianças que desenvolvam uma febre acima de 38 graus, a cada 100 crianças, 2 vão ter crise convulsiva febril, e que geralmente é um episódio não se repetindo ao longo da vida. Então, quando eu peso o risco-benefício, é muito melhor deixar a criança com febre observar e fazer antitérmico só se a criança estiver muito tostada, tá bom?